Nós hoje vamos tratar um pouquinho sobre a vida substituída, o projeto de Deus lá na eternidade passada. Nós temos que compreender, ou melhor, temos que saber para crer e crer para entender. Essa é a ordem bíblica. A gente precisa saber. Eu não posso crer sem saber. Mas depois de saber e crer, eu preciso entender. Jesus disse a Marta assim: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Mas para crer é preciso saber. Então, nós estamos usando aqui, eu não sei se é possível colocar Colossenses, capítulo 3, versículo 1, na versão atualizada aqui na nossa... Porque eu estou usando uma paráfrase nesse texto e eu quero fazer uma menção. Nós vamos, enquanto prepara aqui, nós vamos nos colocar diante do Senhor mais uma vez para orar. Pai, só o Senhor é capaz de revelar o teu Filho a nós. E só o Filho é capaz de nos revelar a ti. E só o Espírito Santo é capaz de nos revelar a ti e ao Filho amado. E só o Senhor e o teu Filho querido podem revelar o Espírito Santo. E nesse instante nós estamos aqui na carência de sermos tocados por ti. Que tu nos fales pela tua palavra e pelo teu Espírito. E que quebres os nossos paradigmas velhos e nos dês a suficiência de Cristo. Em nome do Senhor. Amém. O texto que nós temos aqui, essa tradução diz assim: quando Cristo... Essa é a versão que eu queria atualizada. Essa é a minha versão. Que está aqui, a atualizada. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Preste atenção, depois de a gente fazer alguns estudos, porque traduzir não é fácil. Os italianos dizem que traduzir é trair. Todas as vezes que você traduz, você comete erros, porque não existe numa outra língua um sentido exato daquilo que foi dito naquela língua. E é muito difícil a gente traduzir. Eu dou muito valor aos homens que se dedicam na tradução bíblica, porque não é fácil. Quando Cristo, que é a nossa vida. Então, nesta versão que nós estamos usando aqui, quando Cristo se expressar a nossa vida. Quando Cristo, que é a nossa vida, quando Cristo se expressar a nossa vida, então nós nos expressaremos vivendo com a sua própria vida em glória. Nós cantamos ainda há pouco um cântico que diz que eu quero ir para o céu. Estou atrás do céu e com Jesus para o céu irei. É certo isto. Mas e aqui? Enquanto eu vivo aqui, não é só em Canaã, mas no deserto. O povo de Israel teve 3 momentos. Lá no Egito como escravo,
no deserto como peregrino e em Canaã como habitantes da terra. Esses três movimentos representam a vida cristã no mundo, neste mundo e em Cristo na eternidade, ou como queira. Agora, como é que eu vou viver aqui agora, nesse dia 6 de fevereiro? Quando Cristo se expressar como a nossa vida, então nós nos expressaremos vivendo com a sua própria vida em glória aqui e agora. Os negros americanos compuseram muitos hinos lindos, mas hinos voltados para uma terra a ser alcançada. Quando atravessar o Deep River, o rio profundo, que estava separando os Estados Unidos do Canadá. Então, lá do outro lado, há uma terra prometida. Nós tivemos no Brasil um movimento da Letônia, onde os amados irmãos da Letônia vieram para cá, esperando uma nova Canaã, e fundaram a região de Varpa e Americana, uma colônia muito, muito importante. Nós sempre estamos olhando para o futuro, mas e o presente? E agora? Quando é que Cristo vai significar para mim hoje? Este é um assunto que visa olhar a vida substituída. Vamos ler então juntos esse texto, quando Cristo, vamos ler aqui nessa versão. Quando Cristo se expressar como a nossa vida, então nós expressaremos vivendo com a sua própria vida em glória. Agora, a pergunta é a seguinte: e por que ele não se expressa como a nossa vida? Esse aqui eu não posso beber. Agora eu estou vendo que está gelo puro e eu já estou para lá de Bagdá. Então eu pedia que fizesse uma troca desse gelado por um... Obrigado. Um frappé. A questão que eu tenho que verificar agora é nesse tempo que eu estou vivendo. Então, como é que eu vou andar na vida cristã? A pergunta: o que impede Cristo se manifestar como nossa vida? Qual é o problema, se ele quer? Lembre-se muito bem dessa expressão. Eu bato, estou à porta. Espero que você abra a porta. Se você abrir, eu entro. Se eu entrar, pode deixar por minha conta. Eu já levo a matula, versão bem moderna do capítulo 3 de Apocalipse. Você não vai encontrar em outro lugar. Ele trazendo a ceia para participar da ceia. Ele disse: cearei convosco e vós comigo. Ontem à noite, enquanto eu fazia o escaldapé, para melhorar um pouco o estado gripal, eu estava com o texto bíblico, e o que me chamou muita atenção foi aquele momento da ressurreição, e o Senhor aparece aos 7 discípulos no Mar da Galileia, é que o café da manhã foi ele quem preparou. Bem cedinho, antes de eles poderem encontrar aqueles peixes que Jesus fez com que eles pescassem, ele já tinha preparado o quebra-jejum, o breakfast, o momento da comunhão. E ele, na nossa ceia de intimidade, é quem prepara. Mas ele não força a entrada.
Ele espera que a gente o permita. Por isso que a expressão, quando Cristo se expressar na nossa vida. Elohim, ou Javé Elohim, criou o ser humano com uma vida soprada. Não era a vida eterna. Isto é, a vida não criada. A vida da criação era interina, uma vida, uma vez que a árvore que tipifica a vida imortal, a vida eterna de Deus, encontrava-se como uma escolha, a árvore da vida. Deus colocou 2 árvores no meio do jardim, não foi? Uma árvore no meio do jardim, a árvore da vida. Outra árvore como formas de escolhas. Eu só tenho capacidade de escolher se eu tiver opção. Se eu não tiver opção, eu não tenho capacidade de escolher. Então ele deu, Adão e Eva, eu acho que eu vou falar aqui, foram os únicos que tiveram livre-arbítrio na face da terra. E eles tinham que ter opções. E a vida eterna era uma árvore tipológica, significando a pessoa de Cristo. E eles só podiam comer esta árvore se eles estivessem sem pecado. Porque com o pecado, ele se tornaria um pecador eterno. Então, são as 2 árvores. A vida que Deus deu a Adão foi uma vida de beijo. Eu gosto da expressão do Brennan Manning. Deus deu um beijo no boneco. Um beijo de sopro de vida. Vida provisória. Para que ele pudesse escolher entre um e outra. O plano da Trindade foi dar ao ser humano uma vida provisória que ele capacitasse a optar entre a morte e a vida eterna. Deus não criou um ser robótico e as 2 árvores eram alternativas preferenciais. Só um ser livre e moralmente responsável poderia decidir entre uma e outra. Adão e Eva foram os únicos portadores de livre-arbítrio. Eu sei que muita gente diz assim, mas eu tenho livre-arbítrio. Não tem. Você não nasceu com livre-arbítrio. Você e eu nascemos já determinados a pecar. Nós não temos o posso pecare e posso não pecare. Nós só temos o posso pecare. Não há possibilidade do homem não pecar. Ele só peca. Então, não tem livre-arbítrio. Mas quando eu creio em Cristo, eu não tenho livre-arbítrio? Não. Você foi convencido pelo Espírito Santo a crer. Você não creu porque você quisesse. Você creu porque ele lhe convenceu. Preste bem atenção no verbo convencer. Na língua portuguesa, ele tem uma força muito grande, que é vencer com. Ele se dá para poder nos conquistar. Mas o homem, no pecado, não tem livre-arbítrio. Porém, a nova criatura agora tem livre-arbítrio. Ela pode não pecar e pode pecar. Uau, que bom. O Senhor falou com Adão de uma proibição explícita, mas nada disse a Eva sobre o assunto. Adão era o possuidor da interdição, por isso, na queda, não foi a mulher quem foi indiciada, ainda que a iniciativa de comer do fruto interditado tenha sido dela. Deus criou Adão. Adão é um homem coletivo. De Adão, Deus tirou Eva.
Eva é a fêmea do macho, Ish e Isha. Ish é macho, Isha é macho com útero. Adão é o homem coletivo que tem o macho e a fêmea. É até bom a gente entender uma coisa aqui. Toda criança, quando é gerada no útero da mãe, inicialmente ela não é nem macho nem fêmea. Mas a partir da 8ª semana ou da 7ª semana, há o envaginamento do testículo se ela for menina. Presta atenção. O sexo feminino é dependente do sexo masculino. Originalmente ele seria macho. Mas por uma razão genética, houve um envaginamento do testículo. Tanto é que não existe lei de vagina, existe lei de sexo, de testículo. Isso vai estudar na medicina que vocês vão verificar isso aí. Mas, presta atenção, não significa superioridade do homem. Presta atenção, nem superioridade da mulher. Quando Deus conversou inicialmente, ele não conversou com a mulher, conversou com o homem. Isso para nós foi um grande privilégio. Sabe por quê? Ele já estava criando a opção da solução. Se ele tivesse dado o mesmo recado para Adão e Eva, nós estávamos ferrados eternamente. Mas ele só falou com Adão. Tanto é que o pecado é por Adão e não por Eva. Mas não foi ela que comeu primeiro? Foi. E por que ela não é responsável pelo pecado? Porque quem não recebe a ordem não desobedece. A desobediência é de quem recebe a ordem. Não estamos dizendo que a mulher não tenha pecado, mas que a responsabilidade moral, em última análise, recaiu sobre quem recebeu a ordem. Veja como a Bíblia pontua o fato da desobediência humana em Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Preste atenção como a Bíblia diz, por um só homem. Depois Paulo vai dizer que esse homem é Adão. Um só homem entrou o pecado no mundo. O pecado não entrou pela mulher, entrou pelo homem. Contudo, não significa que a mulher não seja pecadora, já que toda mulher nasce de um homem. Mas não é ela quem transmite a pecaminosidade da raça humana. O pecado separa o ser humano do Criador. Uma das definições de pecado é autonomia. A raça humana, separada de Deus, pretende ser independente e presumivelmente autossuficiente. Somos uma espécie arrogante que tenta se bastar a si mesmo. Eu queria chamar a atenção aqui porque nós temos um conceito de pecado muito mais jurídico, de desobediência, do que um pecado de autossuficiência. Matar é pecado desde que este matar seja um processo de desobediência. Mas se esse matar for por ordem de Deus, ele não é pecado. E nós temos na Bíblia um fato assim, que o rei Saul recebeu uma ordem de Deus para matar os amalequitas. Amaleque é neto de Esaú. Quando tem câncer num corpo, os médicos matam todas as células. Se ficar uma célula, pode voltar o câncer e ele se prolifera.
Do mesmo modo que o tecido social ou tecido físico acontece no tecido social, Amaleque é uma maldição na vida de Israel. Porque Saul não obedeceu a ordem de Deus de acabar com os amalequitas, eles permaneceram e no tempo do rei Assuero ou Xerxes da Pérsia, estava lá uma amalequita chamada Amã, Agagita, da descendência de Agag, rei dos amalequitas, trazendo problema para eles. Eu vou dar só essa informação. Quando Jesus disse perdoar 10.000 talentos, ele estava usando a conta de Amã, que Amã tinha pego 10.000 talentos de prata para acabar com os judeus. E Jesus está dizendo assim, agora vocês vão ter que perdoar os amalequitas. Porque se você não perdoar, se eu não perdoar, nós vamos apodrecer. Vamos adoecer. Mas a coisa é grande, Glênio. É grande, mas o perdão é maior. E é financiado pelo Todo-Poderoso. Então, você e eu precisamos ser guardados desse problema. Então, eu queria levantar a questão aqui do pecado mais como uma questão de autonomia, de autossuficiência, que nos faz... Aí ele pode vir até espiritualizado. Por exemplo, ao pregar aqui, se eu estiver fazendo essa pregação na base da minha autoconfiança, isso é pecado. Se eu for cantar um hino na base da minha exposição pessoal, isso é pecado. Se eu fizer uma oração para demonstrar a minha grandeza ou minha importância, isso é pecado. Qualquer coisa que não seja por fé é pecado. E fé é dependência de Deus e a sua palavra. Adão e Eva fundaram a religião. Os aventais de folhas de figueira foram as primeiras camuflagens para tentar esconder a realidade da desnudação humana. Queremos nos apresentar dignos diante do Criador e confeccionamos uma variedade de modelos de grife que aos nossos olhos nos deixam bem vistos. Uma das coisas que Jesus chamou a atenção foi da hipocrisia. O que é a hipocrisia? É aquilo que é por fora bonito, mas por dentro é podre. Aquele mausoléu, aquele sepulcro caiado, por fora está bonito. Eu aqui no Brasil eu não gosto de visitar cemitério não, mas lá fora, nos Estados Unidos, eu acho bonito aqueles cemitérios. São tão gramadinhos, tão bonitos, né? De vez em quando dá uma chegadinha lá para ver os que viajaram primeiro e olhar que... Mas está bonitinho, mas por fora é bonitinho. Por dentro é osso, é podridão. Então, isto é o pecado principal de Adão. Ele botou uma folhinha e se escondeu no tecido da aparência. Eu tenho que dar uma para as pessoas de que eu sou melhor. A religião de Adão se esmera no desempenho. Ela enfatiza o exterior, a conduta, a aparência. Mas observe como Jesus a retrata em Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Todas as vezes que você e eu nos justificamos diante de uma acusação, por menor que seja, nós estamos usando justiça própria, que fede, que cheira mal. Você até pode explicar o fato, mas não pode se defender. Porque a tua justiça é Cristo.
A minha justiça tem que ser Cristo. O velho homem, isto é, Adão, pode ter uma boa feição pública. A escola educa Adão, mas não troca a sua natureza. Ele pode ser um exemplo moral para a sociedade, embora as suas entranhas sejam sempre podres. Adão é incorrigível. Adão numa igreja vai ser Adão. Ele pode ser um Adão espiritualizado, mas é Adão. Ele pode dizer coisas muito bonitas, mas é Adão. E Deus não usa Adão. Pedro era Adão. E Jesus foi trabalhando com ele, Adão, Adão, Adão. Até quando ele disse assim, olha, quando tu te converteres, tu vais apacentar as minhas ovelhas. E Pedro passou por um processo até ser transformado de Adão para Cristo. Porque só tem 2 homens e 2 heranças, ou Adão ou Cristo. Se não tirar, é Adão. E Adão é fofoqueiro, é maledicente, é crítico, gosta muito de orar para ser visto, faz boas obras para receber reconhecimento. Não é só o lado feio de Adão, tem um lado bonito de Adão. Nós vamos chamar de o lado luminoso de Adão, não só o tenebroso. E tem que morrer, porque Adão não serve, Adão é Adão. Adão no púlpito é Adão. Adão como diácono é Adão. Adão como membro é Adão. Ele sempre será. Vai ser educado? Vai. Você pode educar? Vai educar. Mas a natureza dele vai estar lá. Na primeira vez que puder, ele... A etiqueta sofistica o procedimento nas reuniões. A diplomacia burila a conduta nos relacionamentos. A educação religiosa esculpe uma imagem sob medida, todavia o miolo encontra-se deteriorado. Há algo errado. A cascaliza da goiaba não bate com o bago bichado. O Senhor, porém, lhe disse em Lucas 11:39, vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Eu fui comer uma goiaba um tempo desse lá no Piauí. Olhei a goiaba, ela estava bonita. Peguei a goiaba, não tinha nenhum sinalzinho. Digo, oh, que belo. Crá. Quando eu dei a fisgada assim, diz que o pior de tudo é quando você só vê a metade do bicho, né? Mas estava lá. Como é que ele entrou ali? A casca estava lisa. Não tinha sinal de que tinha a mosca lá, o bicho, o inseto tinha penetrado a sua lava. Como é que ele estava lá? De alguma maneira ele entrou. Nós, Adão, somos sempre bichados. Por isso, maldito é o homem que confia em Adão. O homem aí é Adão. Esse homem aí não é outro, não, é o Adão mesmo. O plano de Deus visa a demissão do primeiro Adão, bem como a substituição pelo segundo homem. Aliás, para Deus, Adão tem que ser morto. Nada dele é aproveitável. Por isso mesmo, entre o primeiro homem criado e o segundo homem ressuscitado, é preciso a morte de todos, até o último membro da raça de Adão, isto é,
Jesus na cruz. A linhagem de Adão foi esta. Caim, Abel morreu, Sete. De Sete houve cruzamento dos filhos de Caim com os filhos de Sete, deu uma confusão, mas a raça humana vem daí. Ô Glênio, mas os filhos de Caim, sobraram algum deles? Sobrou. Provavelmente a esposa de Cão era descendente de Caim. Todos os indícios bíblicos são estes. Daquele texto do capítulo 6 de Gênesis para o capítulo 7, 8, 9 de Gênesis, a ideia que está ali é de que nós temos um elemento caínico na raça humana. Mas tanto Caim quanto Sete têm a mesma origem. São podres. Nós somos uma raça de podres. E não tem jeito para nós. Pode ser educado. Pode ir para a igreja, pode ir para os cursos, pode ficar bem educado, bem formado, mas é Adão. Eu me lembro de um dia que um cidadão aqui em Londrina estava muito deprimido. Porque, segundo ele, um outro tinha passado ele para trás. Porque toda a história tem duas versões. Então, a versão dele era que o outro tinha passado ele para trás. E ele estava de vítima. E a esposa me pediu para fazer uma visita, e eu fui lá. Cheguei lá, ele estava borocochô, como todo sujeito naquele processo, fica deprimido. Tal. Aí começamos a conversar e ele começou a dizer, mas eu sou. Eu disse, vamos imaginar, capitão, aqui, uma ideia. Capitão aqui é uma forma de dar patente, aqui não tem patente. Ali você tem esse belíssimo apartamento aqui, todo. Ali no fundo tem o vale. E ali moram duas cobras, cascavéis. Uma velha, de 12 anos, dizem que quando tem 12 guizos, significa que ela tem 12 anos. Não é verdade. Você conversa aqui inventa. Mas uma cobra velha, já bem madura. E uma cobra mais nova, assim, de 3 anos. E ele está em sua casa, eu contei agora, entra no clima aqui. Entra no clima e vamos conversar aqui, fazendo a figura. Você está na sua casa aqui, toca a campainha. Você diz assim, poxa vida, como é que está tocando a minha campainha aqui? Não tocou a campainha, o porteiro não falou. Mas ele vai lá na frente, abre a porta, olha, não tem ninguém, baixa os olhos, 2 cobras. Aí a cobra velha diz assim, olha, seu fulano, eu vim aqui pedir para o senhor que eu quero morar na sua casa. Eu sou uma cobra já idosa, já estou na idade de ouro, no tempo, na boa idade. Uma das coisas mais ridículas que inventaram essa história de boa idade para velho. Boa idade. É consolação de criança, melhor idade, né? Isso é consolação de criança quando machuca, diz assim, olha, não tem nada não. Aí, mas imagina que ela chega ali e diz, eu sou uma cobra, nunca mordi uma pessoa, só como rato, nunca piquei uma pessoa. Mas quando eu vinha vindo para cá, essa outra menor aqui, mais nova, ela disse que queria vir também morar com o senhor. Só que ela já picou umas 3 pessoas e 2 delas morreram. Ela é feroz. Eu virei para ele, qual das 2 você convidaria para morar na sua casa? Ele olhou para mim assim e disse assim, é para entrar no clima? Eu digo, é.
eu dizia, dá licença que eu vou conversar com minha esposa. Fechava a porta aqui, ia lá dentro, apanhava um cabo de vassoura e chegava o cacete nas duas. Quando ele terminou de matar as duas, eu disse assim, você é um perverso. Você matar aquela cobra que picou as pessoas, tudo bem, mas essa outra, que nunca picou ninguém, você matar, isso é uma perversidade. A pobrezinha, ele disse, no dia que meu filho pisasse no rabo dela, aqui dentro de casa, ela ia picar. Eu digo, Você sabe quem é a coisa? Confiar em você é pior do que confiar no outro. Porque você está deprimido por causa disso, por causa da sua natureza. Você é tão ruim quanto aquele outro que você está julgando lá. Glênio, você está muito pesado. Eu digo, não, é isso aqui. Sou eu e você, na mesmo passo. Não escapa. Adão não presta. O verbo encarnado é a carta... Onde eu estou? O verbo encarnado é a carta magna na manga da Trindade para resolver o acidente histórico da queda prevista em razão da finitude e da vontade humana. É o mistério oculto antes dos tempos para solucionar a tragédia desde o início da história humana. Deixa eu só rapidinho dizer aqui. Quando Deus criou o homem, ele sabia que o homem ia pecar? Sabia. E por que ele criou? Porque ele quis. Você não é Deus e quer dar dando palpite por quê? É porque você quer ser Deus e ter a solução. Se Deus criasse qualquer coisa e puser uma vontade nesta caixa aqui, essa caixa pode não querer ser mais essa caixa e querer ser esse piano. Desde que tiver vontade e ser finito, se for finito e tiver vontade, vai querer ser o que não é. Isso estava dentro do plano. Mas Deus já tinha uma carta na manga. Na hora que surgir, se surgir, vou resolver a questão. Porque ele é onisciente, dentro da sabedoria soberana de Deus, onisciente, Eva não teve o encontro agendado com o Criador antes do pecado. Ela não foi informada por ele sobre as árvores e as suas consequências. Quando o casal caiu na desobediência, a culpa da mulher tinha atenuante. O dolo recai sobre o marido e a mulher ficou com a chance de ser usada pelo Criador como vaso para a encarnação do Verbo divino. Deus já botou a mulher de lado de fora, não contou para ela, porque na hora que acontecesse, disse assim, eu vou usar esse aqui. Adão é a causa do pecado, a mulher também pecou, mas ela não transmite o pecado. Jesus é o descendente da mulher fecundada pelo esperma de Deus. No diálogo entre o Criador e a serpente, ele é quem viria para esmagar a cabeça da cobra, como está escrito em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse texto, você só fazendo uma análise sintática, resolve perfeitamente. Não precisa fazer nenhuma interpretação. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Eu, tu, ele, Deus falando. Deus, eu, falando como a serpente, ti. Porém, inimizade entre ti e a mulher, ela. Entre a tua semente e a semente da serpente. Qual é a semente da serpente? A humanidade, nós, raça de víbora. E o seu descendente, qual é o descendente da mulher? Cristo. Esse te ferirá a cabeça. Cabeça de quem? Da serpente. E tu lhe ferirás o calcanhar. O calcanhar de quem? De Jesus. Na cruz ele foi picado. Mas na hora, ao ser picado, ele esmagou a cabeça da serpente.
Ele venceu a raça de Adão. A virgem, ao dar à luz um filho, trouxe ao mundo um representante da raça adâmica sem pecado. Como vimos anteriormente, o pecado entrou por um homem. Isso não quer dizer que as mulheres descendentes de Adão e Eva não sejam pecadoras, mas que o pecado e a morte foram e são transmitidos pelo espermatozoide e não pelo óvulo. Não se trata de superioridade da mulher, mas da providência de Deus. Na providência de Deus, ele já previu usar uma mulher. Vou dizer uma coisa. Só 3 pessoas nasceram sem pecado deste mundo. Foram gerados sem pecados nesse mundo. Ou foram colocados neste mundo sem pecado. Adão, Eva e Jesus Cristo. Maria não é sem pecado. Então vamos aqui. Maria não foi concebida sem pecado. Ela era filha de homem. Por um homem entrou o pecado no mundo. Nem era imaculada conceição, como querem alguns. Apenas não transmitia a pecaminosidade pelo seu óvulo, como qualquer outra mulher, inclusive as daqui. Vocês que estão sentadas aqui não transmitem pecado. Vocês são pecadoras, mas não são pecatrizes. Vocês não transmitem pecado. Aquela doença do sangue, hemofilia. Só quem tem é homem. Mas só quem transmite é a mulher. Mulher não tem hemofilia. Ela transmite, mas ela não tem. Só homem que tem hemofilia. Agora vamos aqui. Pecado, quem transmite é Adão. Só homem transmite pecado. Mas a mulher é pecadora, porque ela é filha de homem. Se Deus tivesse usado, em vez de Maria, tivesse usado Isabel, Jesus seria sem pecado. Se Deus... Mas Maria não é a mais bem-aventurada? É! Mas não pelos seus méritos, mas pela graça de Deus em Cristo. A sua singularidade se deve à soberana vontade do Altíssimo, que a escolheu por sua graça e não pelos seus méritos, a fim de ser o vaso feminino mais bem-aventurado. Foi graça de Deus. O descendente da mulher nasceu sem pecado, assim como Adão foi criado sem pecado. Ele viveu aqui sendo Deus em sua totalidade e ao mesmo tempo completamente homem, exceto no que tange ao pecado. Hebreus 4:15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Por que que Jesus não tinha pecado? Porque ele não foi gerado de espermatozoide, de macho humano. Ele foi gerado pelo espermatozoide de Deus, o esperma de Deus, a palavra de Deus. Se você for examinar o sangue de Jesus, ele não tem 46 cromossomos. Ele só tem 24. 23 da mulher e 1 de Deus. Adão tinha 23 cromossomos. Eva tinha 23 cromossomos. Caim tinha 46 cromossomos. Escutou? Abel tinha 46 cromossomos. Sete tinha 46 cromossomos. Jesus não tem 46 cromossomos, tem 24. Depois, se você quiser estudar e ver isso, está na internet.
já descoberta de 1994. Aí discute se é verdade, se não é verdade, se não é verdade, mas para mim não tem problema. A Bíblia diz que ele não tem pecado, não tem pecado. Se ele tivesse 46 cromossomos, ele tinha pecado. Ele teria pecado, não tinha dúvida. Mas a mulher não é a transmissora do pecado. Porque a Bíblia diz que foi por um homem que entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Como Deus homem, Cristo Jesus, Deus Cristo, homem Jesus, Cristo Jesus, assumiu a nossa causa no Calvário. Ele se tornou o nosso sumo sacerdote, bem como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Na cruz, em nosso lugar, ele nos atraiu no seu corpo e se tornou o último Adão. Presta atenção. Primeiro homem, Adão. Jesus nasceu com 23 mais 1, 24 cromossomos. Ele era o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus, Cristo é o sumo sacerdote. Ele tem que oferecer um sem pecado para libertar o pecado dos pecados dos outros. O sangue de Jesus precisou sair a última coisa para ele morrer, porque ele não podia morrer. Ele não tinha morte. E o sangue dele teve que deixar todo na terra. Só depois que o sangue saiu todo, veio um soldado e ainda furou o lado dele. É que ele expirou por causa dos nossos pecados. Mas o sangue dele, puro, ficou aqui na terra para nos libertar. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho, e mesmo em face da própria morte não amaram a sua própria vida. Venceram a quem? Satanás, mentiroso, pai da mentira, falso. Toda mentira nesse mundo é fruto do inimigo. Mas Jesus se tornou o último Adão. Depois do último, quem vem? Na fila. Você chega e diz, esse é o último. Quem tem depois do último? Ninguém. É o último. Primeiro Adão, último Adão na cruz. Para Deus, a raça de Adão morreu na cruz. Aos olhos de Deus, Adão morreu na cruz. No reino espiritual, quando Jesus foi crucificado, ele era o último da fila dos descendentes de Adão. Veja 1 Coríntios capítulo 15, 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Último Adão. Cuidado, não existe segundo Adão. Só na teologia, os teólogos dizem que existe segundo Adão. Não existe. Na Bíblia não existe. Existe primeiro homem, Adão. Primeiro homem, Adão. Jesus, último homem. Último Adão. Segundo homem, Cristo ressuscitado. Primeiro homem, Adão. Jesus, último Adão. Vai para a cruz, morre, ressuscita. Ressuscita como segundo homem. Não Adão, Cristo. Adão morre, Cristo ressuscita. Não existe ressurreição de Adão. Adão foi-se. E quando voltar é machado. Ninguém entendeu nada. Jesus se encarnou sem pecado, na raça de Adão pelo nascimento virginal, mas ele incorporou a raça de Adão
com todo o seu pecado em sua morte sobre o madeiro. Lá na cruz, Jesus era o representante federal da raça adâmica, sendo, portanto, aos olhos de Deus, o último membro da espécie humana. Neste caso, o seu sacrifício foi único e universal, englobando todo aquele que receber os benefícios de sua morte e ressurreição. Por favor, queridos, saber para crer, para entender. Saber é o primeiro passo. Mas entre o saber e o crer, há uma luta. Porque eu quero entender antes de crer. Adão é o primeiro homem. Foi o introdutor do pecado e da morte na raça humana, passando esta a viver pelo ego e os seus sentimentos egoístas. Perante Deus, Jesus morreu como o último Adão e ressuscitou como o segundo homem para ser o cabeça de uma nova raça, que vive pela fé na palavra de Deus. O primeiro Adão vive pelo raciocínio, pela mente e pelos sentimentos. O segundo homem vive pela fé na palavra de Deus. Os descendentes que vivem, o justo viverá pela fé. O entendimento no campo espiritual é pela fé. Quando você crê, você entende. Não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? O Messias se encarnou no homem histórico, Jesus de Nazaré, que morreu compartilhando com a humanidade a morte para o pecado. Jesus, ressuscitado dentre os mortos, concede a vida eterna a todos. Depois, não Jesus. Depois, ressuscitado dentre os mortos, concede a vida eterna a todos os que nele crerem. A obra planejada pela Trindade é de substituição de vida. Desde que Adão se tornou a matriz do pecado não é Eva, é Adão. O plano da redenção já estava projetado no sentido de substituir o primeiro homem pelo segundo. Você vai sair e vai entrar o outro. Você vê que no governo brasileiro saiu um, entrou o outro, mas ficou a mesma coisa. Porque não saiu. Tiraram Adão, puseram Eva. A salvação de Deus não implica numa transformação evolutiva de Adão. O velho Adão é imprestável, até mesmo nos seus préstimos. A bondade humana se encontra ou encontra-se contaminada pelo egoísmo. Tudo o que pertence a Adão tem que ser crucificado. Nada de Adão serve. Você vê por que uma mãe, por exemplo, diz assim, ela tem um filho, o filho da desobediência, por uma certa idade, ela diz assim, eu te carreguei 9 meses na barriga. E ele pergunta, e eu pedi para vir o mundo? São 2 Adões brigando. Ele não veio porque quis, foi você que quis. Mas Adão pode ser educado, ele pode ser fino, pode ir para a escola, pode ficar na igreja, pode ser um bom moço, uma boa moça, mas é Adão. Mais cedo ou mais tarde, ele vai pisar na bola. É Adão. O velho homem pode ser um excelente praticante da boa religião,
entre aspas, no boa. Adão tem um lado bom, mas muito perigoso. O orgulho de suas qualidades pode ser o pior empecilho para a sua real libertação. A educação e o zelo religioso podem ser notáveis, mas inúteis para Deus. No reino de Deus não há lugar para méritos e virtudes de Adão. Mas eu nunca... Joga fora. É para morrer a prostituição e é para morrer o elogio. É para morrer o nojento e vil, e tem que morrer aquilo que nós consideramos como de valor. Tanto um quanto o outro. Não serve. Porque envaidece. A Bíblia diz que o homem é provado não pelas críticas, mas pelos louvores que recebe. Eu tenho que morrer. Para Glênio, tanto o meu lado sórdido, como o meu lado virtuoso. Saulo foi um modelo de vida religiosa exemplar. Foi um cidadão de estirpe judaica da melhor qualidade possível, contudo precisava morrer. Deus não aproveita nada de Adão. O Pai não poderia usar Saulo sem convertê-lo em Paulo através da cruz de Cristo. Saulo chega a dizer assim: quanto à justiça da lei, eu era irrepreensível. Presta atenção, uma pessoa dizer um negócio desse. Eu era irrepreensível. Deus não quer a sua irrepreensibilidade. Eu quero a irrepreensibilidade do meu filho em você. Eu tenho que trocar, porque você vai se orgulhar desta irrepreensibilidade. E esse orgulho é pecaminoso. Eu estava comentando com minha esposa ontem sobre algumas pessoas que têm passado por quedas significativas, dando glória a Deus por estas quedas, porque as quedas tiram a máscara. E aí nós podemos correr para o colo daquele que pode nos libertar. Quando a gente... Mas eu nunca transgredi um só dos teus mandamentos. Era aquele impoluto, filho mais velho, nunca transgredi um só dos teus mandamentos, mas não participa da festa. Está do lado de fora, com arrogância. Eu tenho que ser desconstruído. Tanto no meu lado nojento, podre, como no meu lado virtuoso, elegante, nobre. Precisa morrer porque não serve. Se um me deprime, o outro me envaidece. E eu preciso ser livre disso. Para viver assim, ó. Como é que você é, Glênio? Aceito. Opa, o que significa isso? Eu sou amado do meu pai. Eu sou um aceito que ele veio buscar. E tira o resto, porque quem foi aceito não paga a conta. A conta já foi paga, meu povo. A festa foi preparada para que todos tomassem. Aquele cara chegou lá com a roupa, o casamento das bodas. Aí, como é que você entrou aqui, cara? Com sua própria justiça? Bota para fora. Lógico que aquilo é toda uma linguagem bíblica, mostrando as bodas e os convidados que ele chamou, vai lá e chama. E tinha que dar a roupa na entrada. Hoje em dia, você imaginou eu casar uma filha e dar a roupa para todos os visitantes, todos os convidados? Mas naquele tempo era assim. O rei não deixava entrar você com a roupa que você vinha. As pessoas vinham de fora. Então eles vestiam a roupa própria para festa, roupa de festa. Mas um resolveu entrar com a sua própria roupa. Não, aqui na minha festa não. A minha festa é com a roupa que eu dou.
é com a justiça do meu filho e não com a sua. A sua é suja, a sua é sórdida. Você vai descer dizendo assim, eu sou o único que estou aqui que tenho roupa própria. É um perigo para mim. Quando Paulo disse em Gálatas 2, 19 e 20, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo quem vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele disse isso porque Saulo havia morrido, havendo uma substituição de vida. Havia outra pessoa no lugar dele. Não mais Saulo, mas Cristo nele. Cuidado com o barulho do despertador. Nós podemos nos acostumar com ele e depois não fazer mais sentido. Eu me lembro de uma pessoa que me contou uma história que ele primeiro tinha um despertador que despertava a hora que ele precisava se levantar. Mas aí ele dizia, vou ficar mais 5 minutos. Mais 5 minutos, dormia. E aí quando acordava, estava em cima. Aí botou outro despertador, 5 minutos depois. Então despertava às 6, agora às 6:05. 6 e 6:05. Aí ele acordava às 6:05 outra vez, aí dizia assim, mas eu podia ficar mais um pouquinho. E ele estava com 3 despertadores, às 6:10. Então despertava às 6, às 6:05 e às 6:10. Cuidado que o barulho do despertador depois chega um dia que não faz mais efeito. E ele perdeu um dia, a hora de chegar no trabalho. Quando ele acordou, em vez de ser 6, eram 8. E quando ele chegou lá, ele disse, eu recebi uma repreensão do meu chefe, que nunca mais eu precisei de despertador. Acabou, despertador, agora 6 horas, não preciso mais de despertador. Já levanto. Eu ia perder, mas você não vai perder nenhuma glória. Você vai perder aquilo que há de mais importante, a comunhão com aquele que te ama. Nesse mundo é só troca, mas ele não quer você na base de medo, nem de interesse, nem de dever. Ele só quer você por amor. E esse amor é que vai fazer dizer assim, eu te quero. Eu quero ficar contigo, porque tu me queres. A morte do velho homem com Cristo não significa apenas a morte daquele lado tenebroso de sua história. O velho Adão tem um lado sombrio, mas também tem um lado luminoso. Tanto um como o outro precisam morrer. Deus não patrocina coisa alguma que esteja contaminada com a vaidade ou a vanglória. O ego é astuto, muito mais astuto do que supomos. Ora, ele se manifesta com modéstia, notabilizando-se nas entrelinhas, com seus feitos aparentemente abnegados. Ora, se infiltra pelos camarins do anonimato teatralizado, tentando receber com sutileza alguns dividendos. Ora, se veste de um brilho santificado e voltado para a glória de Deus, embora de fato esteja requerendo só o reconhecimento e os aplausos da plateia. Eu tenho visto meu ego fazer coisa. Às vezes ele aparece humilde, dócil. Está morto. Você foi crucificado. Tanto para este lado sujo, como para este lado dos aplausos. Cai fora. Eu não sei qual foi, eu estava querendo lembrar, essa semana não tive
oportunidade de verificar isso, porque acabei esquecendo, mas um dos primeiros ministros da Inglaterra, não sei se foi Tennyson, um cristão, experiência real, ia receber uma comenda da Casa dos Lordes, e ele chegou lá, eu vou contar isso e mais outra coisinha. Ele chegou lá para receber, mas estavam demorando, porque esses negócios tem muito cheio de protocolo, e ele tinha que cantar no coral da igreja. Ia ensaiar, cantar não, ensaiar no coral da igreja. Era primeiro-ministro da Inglaterra, de um alto nível, e tinha que ensaiar no coral da igreja. Aí ele olhou no relógio dele, saiu na ponta do pé e foi para a reunião. Quando procuraram o ministro para receber a comenda, QD, não se comanda mais, o homem tinha sumido. Por procurar, ele estava lá no coral, o maestro ensaiando o tenor e ele cantando no tenor. Ele disseram assim: mas ministro, o senhor estava para receber uma comenda do alto posto da Casa dos Comuns. Ele disse: eu estou na casa do Rei dos Reis, aprendendo a adorá-lo, porque isso é mais importante do que todas as comendas desse mundo. Um moço que esteve aqui no acampamento, no congresso, saiu de lá do Rio de Janeiro para vir aqui no congresso, precisa ganhar dinheiro, porque ele vive disto como técnico de informática, mas ele disse: eu preciso conhecer mais do meu Senhor. Veio para cá, deixou o projeto dele lá funcionando. Ele disse, me passou um e-mail essa semana, disse assim: num só dia, o Senhor me deu mais de 710 contatos de pessoas que querem trabalhar comigo, do que em qualquer outra época, simplesmente porque eu deixei o assunto na mão dele. E ele, que passou num concurso importante da Microsoft, recebe um convite para fazer uma palestra às 19h30 da quarta-feira passada. E ele disse: infelizmente eu não posso, que é a hora do culto na minha igreja. Eu queria ver uma turma assim hoje. Meu Deus, o que é isto? Ego é astuto. O novo nascimento não denota qualquer evolução de Adão. Não se trata de melhorar a raça adâmica, pois tudo que que procede de Adão encontra-se poluído de orgulho, ostentação, ciúme, inveja e tantos outros sentimentos dissimulados, tentando disfarçar humildade, afeto, santidade sob uma vida espiritual louvável. Por isso, não há opção. A vida cristã é tão somente vida substituída. Em lugar da vida de Adão, a vida de Cristo. O meu sogro contava de um boxer muito conhecido lá no Rio de Janeiro, nos tempos. Era um lutador de boxe muito valente. E um dia, Deus transformou aquele homem. E ele, ao descer do bonde, lá no Rio, uma ocasião, tropeçou em alguém, a pessoa desceu e ficou brava, e foi e deu-lhe um soco, e ele caiu. E quando ele se levantou, alguém disse assim: puxa, ele vai esmagar a pessoa. E ele saiu e foi embora. Aí perguntaram para ele: Adão, por que você não reagiu? Ele disse: porque Adão morreu. Agora é Cristo que vive em mim.
Adão morreu. Ele podia esmagar o cara, mas Cristo vive em mim. Será isso realidade? A realidade espiritual da verdade, da verdadeira fé cristã, resume-se na revelação subjetiva da vida de Cristo em nosso interior, depois da subtração da vida de Adão. Através da fé da cruz de Cristo. Não se trata de uma experiência idealizada ou apenas para o porvir. Não lá adiante. Agora, aqui. Quando Cristo se expressar com a nossa vida, aqui e agora, então nós nos expressaremos neste mundo, vivendo com a sua própria vida gloriosa. Aí meu sogro, também era pastor, contava a história do seu João, um ébrio que todas as vezes, todas as sextas-feiras, ele ia para a cidade, montado na sua mula, e voltava no sábado. E quando ele voltava bêbado. E batia na mulher, batia nos filhos, batia no cachorro e em quem tivesse por perto. Ele chegava bêbado. Então, quando ele vinha, a turma corria de casa, porque sabia que ele era uma coisa. Só que o seu João foi lá para o interior do Rio de Janeiro e naquela sexta-feira tinham uma reunião de pregação lá na cidade. E o seu João, como diziam antigamente, aceitou Jesus. Não é que ele aceitou Jesus. Ele caiu na aceitação de Jesus. Ele foi recebido pela graça de Deus. Foi transformado. E no outro dia ele voltava cantando. Aí quando ele vinha cantando, a turma saiu correndo, e ele via os filhos correndo, porque já sabia que estava bêbado, não é? E ele vinha correndo, os filhos correndo, e ele dizia assim: não, gente, não corre mais não, que o velho João morreu. O velho João morreu. Aí que correram mais. Aí que eles corriam mais. Não, gente, não corram mais, o velho João morreu. O velho Adão morreu na cruz com Cristo. Cristo é a nossa vida. Por favor, eu não sei se eu posso dizer melhor do que eu disse hoje, mas eu quero dizer para você, o Espírito Santo é quem convence. O velho João morreu, o velho Glênio morreu, o velho Valdir morreu, o velho Mantovani morreu, o velho Dagoberto morreu, o velho morreu, a velha morreu. Cristo é nossa vida. Porque isto é verdade, não verdade de entendimento, mas verdade de fé na palavra de Deus. Nós vamos lembrar que quando Jesus morreu, nós também morremos. Quando Jesus ressuscitou, ele nos fez viver com a vida dele. Adão ficou morto. Adão não ressuscitou. Quem ressuscitou foi Cristo. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Glênio, mas eu não sinto. Não é para você sentir, meu irmão. Por favor, se você sentir alguma coisa está errada, está no campo do psique, não do espírito. Mas Glênio, eu não entendo. Não vai entender, creia. Creia. Deixa que o resto por conta de quem sabe fazer as coisas.